Olá! Mais um capítulo aqui de Mesmo com Medo Haja. Meu Deus, que livro maravilhoso! Que livro maravilhoso! Deus nos ensinando a enfrentarmos os medos com fé e com coragem. Ah, sim, eu lembro quando o meu sobrinho era criança, ele cantava uma música: pisa no chão com coragem, com poder. Ele aprendeu lá na Assembleia e é assim mesmo, a gente pisa no chão com coragem, com poder e anda de cabeça erguida. Eu sou filha do Deus vivo, aleluia. Esse é mais um livro da Joyce Meyer que está aqui no canal. Temos muitos livros aqui no canal, muitos. Graças a Deus. E quando eu vi esse aqui, Mesmo com Medo Haja, eu disse: eu vou comprar esse aqui, porque é muito importante a gente agir, né? Não podemos estar só na oração. A gente tem que orar, mas também tem que agir. Primeiro ora e depois age. Oração, orar e ação. Que maravilha, não é? Hoje é capítulo 5. Eu sinto medo. É o nome do capítulo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmos 56, 3. O sentimento de medo é muito real. Ele pode até se manifestar fisicamente. Creio que o medo pode nos fazer tremer e suar, fazer nossos corações baterem mais depressa, interromper nossa respiração normal e provocar outros sintomas físicos. Mas podemos administrar essas sensações de forma realista, se nos lembrarmos de que elas são apenas sentimentos e que o medo de algo ruim acontecer geralmente é pior do que realmente lidar com a situação ameaçadora. Lembre-se, o medo nos faz recuar e nos impede de progredir na vida. Se eu tiver medo de me machucar quando tentar me exercitar, certamente não farei exercícios. Sei disso porque realmente me machuquei tentando me exercitar e usei essa experiência ruim para evitar atividade física por anos. A razão pela qual me machuquei foi porque tentei fazer muita coisa depressa demais e estava com a postura errada enquanto tentava levantar pesos. Essa é a receita infalível para uma lesão. O que eu precisava era de um treinador para me ensinar os princípios básicos do exercício correto. Com o tempo, comecei a trabalhar com um treinador e tenho feito isso por anos agora. O exercício regular tem me ajudado incrivelmente. O medo pode roubar qualquer coisa de nós se permitirmos. Eu gostaria de saber quantos medos não identifiquei ainda, mas sei que eles estão escondidos em algum lugar na minha vida. No tempo de Deus, Ele me mostrará. Felizmente, Deus nos revela todas as coisas com as quais precisamos lidar de uma só vez. Se o Senhor fizesse isso, ficaríamos sobrecarregados e desistiríamos antes mesmo de começar. Felizmente, Deus não nos revela todas as coisas Estou repetindo aqui porque eu falei Deus revela. Não, Deus não nos revela todas as coisas com as quais precisamos lidar de uma só vez. Se o Senhor fizesse isso, ficaríamos sobrecarregados e desistiríamos antes mesmo de começar. É verdade. No início do meu ministério, eu orava e pedia a Deus para me enviar convites para falar em conferências e em igrejas. Já estava orando havia algum tempo, mas nada acontecia. Então, finalmente surgiram duas oportunidades ao mesmo tempo. A primeira era no Colorado. Um pastor famoso estava programado para falar antes de mim, de modo que isso garantia uma boa oportunidade de pessoas presentes, e eu estava feliz com isso. Acontece que ele teve de cancelar por alguma razão na última hora, o que deixou somente a mim a responsabilidade de pregar. Alguém que ninguém conhecia. A plateia era desanimadoramente pequena.
Fui direto de lá para a Flórida, onde eu havia sido convidada no último minuto para substituir alguém que não conseguiu estar presente. Fui convidada porque alguém que conhecia alguém me conhecia e sugeriu meu nome como palestrante. Os organizadores da conferência me pediram para falar na sessão da tarde. Eu não era uma das preletoras principais, mas fiquei animada em ter uma oportunidade. Naquele evento, a primeira fila estava cheia de palestrantes. Doutor fulano de tal, bispo fulano de tal, um profeta da África, um reverendo muito famoso. Então havia eu, apenas Joyce, sem nenhum título sofisticado, alguém que não era conhecido ou requisitado, mas ainda assim ali estava eu sentada e prestes a ter a minha oração respondida. Mal conseguia me mover de tão apavorada. Sentia-me insignificante, pequena, ridícula, como se eu devesse voltar para casa e nunca mais sair. Então aconteceu algo inesperado. Antes da mensagem do preletor principal daquela noite, o organizador da conferência pediu a cada palestrante que subisse à plataforma e falasse por alguns minutos sobre o que pretendia ministrar no dia seguinte. Eu já havia passado o dia imaginando que na minha palestra o auditório estaria totalmente vazio. Levantei-me para falar durante aqueles poucos minutos e estava com tanto medo que, quando abri a boca, minha voz mal saiu. Senti-me uma tola. Eu tinha uma decisão a tomar. Podia reunir toda a minha coragem, tentar de novo e esperar pelo melhor, ou podia descer correndo da plataforma, que era o que eu estava com vontade de fazer, e fugir para casa em St. Louis, tão depressa quanto possível. Bem, decidi abrir a boca novamente. Ainda me lembro que havia me programado para falar somente Gálatas 3:1-3. No dia seguinte, ensinando às pessoas como não podemos mudar a nós mesmos pelas obras, mas podemos nos humilhar e receber a graça de Deus para fazer a obra que precisa ser feita. No dia seguinte, minha palestra estava lotada. Não havia lugares vazios e as pessoas estavam de pé no fundo da sala. Ainda estou aqui hoje falando em conferências, em igrejas, na televisão e no rádio. O medo tentou roubar o meu destino e ele quase conseguiu. Tive de confrontar o medo e você também terá. Não deixe que o medo paralise, porque se fizer isso, perderá oportunidades incríveis que Deus preparou para você desfrutar. Ver Efésios 2:10. Entendendo os sentimentos. Duvido que qualquer um de nós seja capaz de compreender todos os nossos sentimentos algum dia. Aqueles que podem ser bastante misteriosos, os sentimentos podem ser muito bons e também podem ser muito ruins. Eles parecem ir e vir segundo seus próprios critérios. Gosto de dizer que eles são instáveis, mudam com frequência e sem aviso. Por exemplo, em um domingo de manhã na igreja, quando o pastor fala sobre a importância das crianças, e do quanto ele precisa que pessoas se ofereçam para servir no berçário, você pode sentir facilmente que quer fazer isso. Você fica empolgado e quer servir. Estou certa de que não irá se importar por não estar no culto dos adultos ou de trabalhar no berçário durante o primeiro culto e depois permanecer na igreja para poder participar do segundo culto. Você pode até ficar empolgado na primeira vez que fizer isso, mas depois de ouvir os bebês chorando, de trocar fraldas mal cheirosas e de lidar com pais ingratos ou murmuradores, não se surpreenda se você não sentir mais que deseja trabalhar no berçário. As pessoas que entendem a importância de assumir compromissos e cumprir sua palavra irão além dos seus sentimentos e agirão conforme o combinado. Infelizmente, muitas outras simplesmente não retornariam
mais ao berçário e justificariam sua falha em prosseguir, achando que não era isso que Deus queria que elas fizessem. Se Deus assim o quisesse, elas raciocinam, teriam gostado do serviço. Embora eu não acredite que Ele nos chame para fazer coisas com as quais nos sentimos infelizes pelo resto da vida, creio e sei, por experiência própria, que podemos ser chamados para fazer algumas coisas que não são tão empolgantes, mas que representam uma necessidade que podemos suprir. Creio que, às vezes, essas oportunidades são testes de Deus que se destinam a nos ensinar a importância de cumprirmos a nossa palavra. A Bíblia diz que uma pessoa piedosa jura com dano próprio e não se retrata, Salmos 15:4. Para mim, isso significa que ainda que digamos que faremos alguma coisa e depois desejemos não ter nos comprometido com aquilo, precisamos cumprir a nossa palavra. É sábio orar e pensar sobre assumir um compromisso antes de dizer sim. Mais do que qualquer outra coisa, nos dias atuais, as pessoas desejam falar muito sobre o que sentem, como se sentem. Então é óbvio que dependemos muito dos sentimentos. Entretanto, não é sábio fazer dos sentimentos ou da fala deles o critério pelo qual julgamos um assunto. Escrevi um livro intitulado Vivendo Além dos Seus Sentimentos, que expõe isso de modo mais completo. Assim como o medo, há outros sentimentos que tentam ditar o nosso comportamento. Podemos aprender a não permitir que tais emoções governem as nossas decisões. Entender o quanto os sentimentos são instáveis me ajudou a não depender tanto deles. Pense no seu emprego ou carreira, por exemplo. No período em que escrevi este livro, eu já estava ensinando a palavra de Deus, havia 43 anos, e durante 33 viajei realizando conferências e dando palestras. Lembro-me de alguém ter me perguntado como eu me sentia com todas as viagens que precisava fazer e respondi: há muito tempo não me pergunto isso a mim mesma. Deveríamos parar de perguntar a nós mesmos como nos sentimos em fazer o que sabemos que devemos fazer. Se não pararmos de consultar nossos sentimentos, deixaremos de concluir muitas coisas na nossa vida. A princípio, viajar em função do meu ministério era empolgante para mim, porém o entusiasmo logo se esvaziou. Todo o processo de fazer e desfazer malas, dormir em colchões que nem sempre eram confortáveis, conviver com tapetes sujos e com manchas, geladeiras que congelam tudo o que se coloca nelas, ruídos do quarto ao lado, música do bar do hotel, que por acaso fica bem debaixo da sua janela, e outras inconveniências. É claro, nem toda experiência de viagem foi negativa. Há muitos hotéis adoráveis, mas os hotéis não são a nossa casa, de modo que é fácil se cansar deles. Fiz milhares de conferências e palestras ao longo dos anos e alguém me perguntou há alguns meses se eu estava entusiasmada com a próxima. Quando eu disse não, a pessoa olhou para mim como se eu tivesse cometido um pecado imperdoável. Percebendo o choque e a decepção na expressão daquela pessoa, expliquei depressa que, embora eu não estivesse empolgada emocionalmente, estava muito comprometida em estar nesse lugar e ensinar a palavra de Deus enquanto estivesse viva. Se pudermos entender isso e nos propusermos a fazer o que precisamos fazer, quer sintamos vontade ou não, estaremos a caminho da vitória. Independentemente do que façamos,
quando a novidade termina, aquilo não irá mais nos empolgar. Se não soubermos como trocar de marcha da empolgação para o comprometimento, pularemos de uma coisa para outra a vida inteira e não concluiremos praticamente nada. O apóstolo Paulo disse que era muito importante para ele completar o que Deus o havia chamado para fazer. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Paulo não se deixou abalar pela perseguição, pela inconveniência ou pela dificuldade. Ele havia se convencido de concluir o chamado que estava sobre a sua vida, que era pregar o Evangelho pela graça de Deus. Ele queria fazer isso com alegria, mas alegria é diferente de empolgação. Fiquei alegre em fazer a conferência sobre a qual me perguntaram, e estava muito feliz pelas pessoas que ali compareceriam e pelo que iam aprender, mas eu não estava emocionalmente empolgada. A empolgação emocional nos dá uma energia real, mas com o tempo temos de aprender a viver pela determinação de concluir o que Deus nos deu para fazer e confiar nele para nos abastecer da energia necessária para realizar a tarefa. Depender da empolgação é uma razão pela qual a taxa de divórcios em nossa sociedade é tão alta. Somos um pouco viciados no entretenimento e no entusiasmo. Por isso, quando um casamento não é mais empolgante, algumas pessoas querem seguir em frente e passar para outra pessoa que as entusiasme. Mas esse tipo de relacionamento também não durará. Costumo dizer que eu não sinto arrepios quando Dave chega em casa, nem meu coração bate mais depressa, mas eu o amo profundamente e estou comprometida com ele, até que a morte nos separe. Enquanto escrevo este livro, estamos casados há 53 anos e um compromisso como esse exige mais do que mera empolgação emocional. Não há nada de ruim na empolgação. Se a sentirmos, devemos desfrutá-la, mas também precisamos aprender a não depender dela, porque sentimentos vêm e vão. Jesus também falou sobre o fato de ter terminado o que seu pai o havia enviado para fazer, ver João 17,4. Mas duvido seriamente de que ser crucificado tenha sido empolgante. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha dela, pela alegria que foi proposta. Ver Hebreus 12:2. Há uma sensação muito boa quando sabemos que concluímos o que Deus nos pediu para fazer. Quando meus pais, que haviam abusado de mim e me abandonado, ficaram idosos demais para cuidar de si mesmo, o Senhor me pediu para cuidar deles. Depois de muito argumentar com o Senhor, o que é logicamente algo inútil, eu disse sim. Na época, eu não imaginei que eles viveriam mais 13 anos. Exigiriam muitos cuidados dispendiosos e consumiriam tempo. Aquilo não foi empolgante nem divertido para mim, mas eu o fiz, porque sabia que era a coisa certa a fazer. Hoje me sinto tão alegre por saber que concluí a obra que Deus me deu para fazer. Se você perdeu o entusiasmo ou a empolgação com alguma coisa, não desista apenas por essa razão. Antes de abrir a mão de qualquer coisa, certifique-se de que Deus está lhe dizendo para fazer isso. Embora possa lhe pedir para fazer algo difícil, o Senhor lhe dará a graça para cumprir a tarefa. Nossa resposta a qualquer coisa que Ele nos pede para fazer deve ser sempre sim. Em vez de tomar decisões com base nas sensações ou não de medo, tome-as
armando-se de coragem. De acordo com o curto poema de Carly Wilson Baker, Coragem. Coragem é apenas o medo que fez as suas orações e foi em frente para fazer o que lhe foi pedido. De todos os mentirosos do mundo, às vezes os piores são os nossos próprios medos. Rudyard Kipling. O rugido do tigre. O tigre é uma das mais majestosas criaturas do reino animal. Durante muitos anos, esses belos e grandes espécimes deixaram os pesquisadores perplexos. Parece que quando os tigres caçam, têm a capacidade extraordinária de paralisar a presa pelo medo, uma capacidade maior do que a de qualquer dos animais felinos. Quando avança em direção à presa, o tigre solta um rugido de arrepiar a espinha. Ora, você pensaria que isso seria o suficiente para fazer a presa se virar e correr para salvar sua vida, mas em vez disso, ela geralmente congela e logo vira comida do tigre. Na virada desse século, os cientistas descobriram por que você provavelmente congelaria em vez de correr quando um tigre ataca. Ao rugir, ele libera ondas sonoras audíveis, aquelas que têm um som aterrorizante, mas ele também libera um som em uma frequência tão baixa que você não pode ouvir, mas pode sentir. Assim, quando o tigre surge de trás dos arbustos, o brilho de suas cores, o som do seu rugido e o impacto das ondas sonoras se combinam para gerar um ataque complexo sobre os seus sentidos. O efeito é que você fica paralisado momentaneamente, de modo que, embora possa haver tempo para fugir, você é enganado a ponto de ficar parado por tempo suficiente até que o tigre salte sobre você. Nossos medos atuam da mesma maneira. Eles nos paralisam, levando-nos à inatividade, mesmo quando a ameaça real não está imediatamente sobre nós. Parte da superação dos desafios que temos pela frente é reconhecer que temos medo do que pode vir e acontecer para nos impedir de lidar bem com esses mesmos desafios.